Então, boa noite, né? Nossa aula hoje é aula 14, dia 20, e a gente hoje vai falar sobre entrevista. São os principais tipos de entrevista, as vantagens, as desvantagens de cada uma, né? Como são feitas e como elaborar uma entrevista. Então, o que é uma entrevista, né? A entrevista é um instrumento de coleta de dados, cuja aplicação depende muito da habilidade, da competência do entrevistador, devido à sua natureza flexível. Mesmo que haja um roteiro prévio, a entrevista admite variações. Compete ao pesquisador agir da melhor forma para não fugir do objetivo da pesquisa e garantir dados inéditos importantes. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, sempre que um pesquisador ele vai sair para fazer uma entrevista, ele tem mais ou menos um roteiro, né, do que ele vai perguntar. Então, ele sabe o que ele precisa perguntar, quais são os dados que são importantes de acordo com o objetivo geral e específico da pesquisa, né? O que ele precisa levantar de verdade de dados que irão se tornar as informações que a empresa precisa. Quando ele sai, por exemplo, ele já sabe o que tipo de pergunta ele tem que abordar, então uma pergunta para abordar. Eu até trouxe aqui uma pergunta, né, que a gente até fez ontem no questionário também, mas que também pode ser utilizada na entrevista. Você praticou exercício físico nos últimos 6 meses? Então, se você praticou sim ou não, né? Você frequentou alguma academia ou você fez esses exercícios físicos sozinho, em casa, né? Aonde? E aí pode iniciar a pergunta, né? Se você frequenta academia, quanto tempo já faz? A pessoa vai falando. E aí você vai direcionando a entrevista, né? Até você chegar ao que te interessa realmente, que é saber, por exemplo, o que mais interessa para a pessoa quando ela escolhe uma academia. Se é o preço, se é o local, se são os profissionais que vão orientar, por exemplo, se são variedades de horários disponíveis, e a pessoa vai descobrir o que leva a outra, por exemplo, a ter escolhido determinada academia, ou né, por que ela prefere fazer a atividade física em academia ou fora de academia, né? A pessoa vai contar, vai dizer, se já vai acabar relatando até se passou por problemas com profissionais em alguma academia, por isso que pretende fazer sozinho. Então, a entrevista vai trazer várias informações, ela vai direcionar, por exemplo, o que a pessoa está buscando, né? E vai conseguir levantar muito mais informações. A entrevista pode apresentar custo mais elevado, dependendo do tempo e da aplicação e da quantidade de pessoas. Um exemplo aqui, que meu orientador no mestrado, que eu me lembro assim, que eu fiquei, nossa, me assustei quando ele me contou que ele fez o doutorado e pós-doutorado dele na França. E aí ele foi para fazer as disciplinas, né? Ele ia ficar 2 anos na França, ele fez uma quantidade de disciplinas e já marcou uma entrevista com uma pessoa que ele precisava entrevistar para o trabalho dele ser concluído. Sem aquela entrevista, ele não ia conseguir. Ele levou 1 ano para conseguir fazer. A agenda da pessoa, as alterações de datas, tudo, ele demorou 1 ano para conseguir a entrevista. Eu fiquei pensando, meu Deus, né, se é uma coisa urgente, né? Ele tinha esse tempo, ele ia ficar 2 anos lá, mas ele gastou 1 ano só na expectativa, tentando conseguir, que era eles fazem leilão de flores, né? Então, eles vendem lotes de flores através de leilões. E ele pesquisava o mercado internacional de flores, né? Então, como eram vendidos esses lotes, por exemplo, como que era feito o leilão. E ele queria entrevistar a pessoa responsável por organizar os leilões.
E por falta de tempo, talvez até de interesse da própria pessoa, por N motivos, a pessoa foi desmarcando, e ele só conseguiu ter acesso a essa pessoa um ano depois. Então, para ver, por exemplo, quanto entrevista pode ser demorada, né? E custosa, porque se a pessoa tem que ficar num local, por exemplo, hospedada para tentar entrevistar uma pessoa, vai ter o custo, por exemplo, de hospedagem, deslocamento, né? Depende da região geográfica que vai ser feita essa entrevista. De repente vai fazer uma entrevista lá no sul, uma no sudeste, uma no norte, aqui uma no nordeste. Então, imaginar, né? Tempo de deslocamento, custos, né? Com deslocamento, por exemplo, se precisar ficar em hotéis, se precisar dentro, por exemplo, da cidade, utilizar Uber ou utilizar táxi, tudo isso, né, são custos que são computados dentro do que se tem à disposição para realizar a entrevista. Então, quando a empresa ela pega um trabalho desse, ela já tem que levantar todo o custo, né, necessário para poder dar conta de ser feito. Então, a entrevista ela pode oferecer uma gama maior de informações, pois foge ao padrão pré-fixado. A efetividade no desenvolvimento de questões para a entrevista depende de alguns aspectos, como adaptar a linguagem ao nível do entrevistado. Por exemplo, eu não posso levar uma entrevista que eu faço, por exemplo, para um juiz, para um médico, para uma pessoa semi-analfabeta. Talvez ela não vai conseguir entender a forma, as palavras que eu estou dirigindo para fazer a pergunta, né? Não vai entender realmente o que eu estou buscando, né? Evitar questões muito longas também, que as pessoas também não vão dar atenção. Manter um referencial básico para a entrevista, que também é importante. Você ter o seu referencial, você vai fazer determinadas perguntas são necessárias que sejam feitas, você não pode fugir daquilo, mas sempre com cuidado. Quando você escolher o teu público-alvo, por exemplo, olhar o tipo de palavras que você pode colocar no teu questionário, se são palavras que eles vão conseguir compreender, para você não ter que ficar traduzindo uma entrevista inteira, tendo que repetir, tendo que falar por quê? Vai tirar o foco da pessoa que vai responder, a pessoa vai ficar insegura, a pessoa não vai se sentir bem, e ela não vai mais querer responder a sua pesquisa. Habilidades do entrevistador. Conhecimento do assunto, objeto da entrevista. Eu não posso simplesmente pegar um roteiro de entrevista e sair para fazer entrevista, se eu não conheço nada do assunto. Como, por exemplo, que eu vou chegar em uma pessoa que, por exemplo, eu vou entrevistar um fabricante aqui de bebida, se eu não conheço nem a bebida que a pessoa fabrica, se eu nunca bebi, se eu nunca provei, eu vou falar de tipos de bebida com ele, se eu não tenho nem ideia, por exemplo, de como é essa bebida. Então, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que conhecer, por exemplo, o que se busca, né, descobrir, por exemplo, eu tenho que saber o que se busca, quais os objetivos mesmo, eu tenho que estar inteirada, eu tenho que saber. Não é só ir a campo, eu tenho que ir a campo, mas preparada. Se eu vou entrevistar uma banda de rock, eu tenho que pelo menos entender do quê? De rock. Imagina chegar lá e começar a ter que fazer questionamento, né, em cima do que as pessoas estão me respondendo ali dentro das perguntas que eu levei, né, para começar a fazer entrevista e eu não entender o restante, né, o que eles estão me falando, eu não conseguir fazer nenhuma pergunta em cima daquilo que estão me dando como resposta. Então, eu vou ser o quê? Uma pessoa incapaz de fazer uma boa entrevista. Então, sempre cuidado. Se eu vou sair para uma entrevista, eu tenho que conhecer o assunto da entrevista. Capacidade de síntese e decisão. Boa comunicação oral, colocação imparcial perante o entrevistador, autocontrole emocional. Imagina se eu chego numa pessoa que eu tenho que entrevistar, que eu já não gosto dela pelas redes sociais, que eu já não penso da forma que ela pensa, e aí eu vou já chegar querendo respostas que ela não vai me dar.
vou chegar mal-humorada, vou chegar tentando conduzir a entrevista, tentando acabar o mais rápido possível. Talvez a pessoa está de boa, querendo responder, querendo colaborar, mas eu não vou, se eu for levar pelo emocional, eu não vou ser capaz de fazer uma boa entrevista. Eu não vou ser competente para isso. A boa comunicação. Você imagina uma pessoa que tem, por exemplo, gagueira, fazer uma entrevista. A pessoa vai ter dificuldade, vai sofrer no momento, então tem que se pensar se esse profissional vai estar habilitado ou não para aquele tipo de entrevista, né? Talvez ele esteja habilitado para um questionário, mas talvez não esteja para uma entrevista, por exemplo, sem ser estruturada, que ele vai lançar as questões, né, de acordo com o rumo só do que a gente planejou para a entrevista. Gente, e outra coisa que não está aqui, mas se vocês forem a campo para fazer um questionário, para fazer uma entrevista, vão asseados, sabe? Vão limpos, se tiver algum tipo de uniforme, com a identificação, sempre se identificar, nunca chegar só simplesmente perguntando, chega, se apresenta, se tem um crachá, mostra o crachá, olha, sou de tal empresa, né? Estou fazendo uma pesquisa, educadamente, o tempo todo, se a pessoa não está com vontade de responder, tudo bem, agradece, sempre sorrindo, sempre. A educação é fundamental, porque ninguém quer ser entrevistado por uma pessoa grossa, uma pessoa mal educada, né? Então, às vezes, a forma com que a pessoa vai abordar uma entrevista, a educação, o cuidado com a pessoa, leva a pessoa a participar muito mais feliz e o direcionamento da entrevista, ó, ela vai ser muito melhor, né? Então, os tipos de entrevistas a considerar em projetos de pesquisa são a porta, interceptação em áreas públicas, com executivos, ou por telefone, ou centrais telefônicas e online, né, que são que estão mais em alta. Então, a primeira, entrevista porta a porta, são as entrevistas feitas com os consumidores, clientes, né, em sua casa. Então, ou você vai na casa do cliente, ou o cliente vem na sua casa. Vai ter que determinar como que vai ser feito. É uma forma bem interessante de lembrar, isso aqui é o censo, né? Eles vão de casa em casa e eles têm um questionário de questões para os moradores, tem perguntas abertas que vão fazer. Ela só vai ser realizada, né, se a pessoa for, ela vai na casa de cada um. Tudo bem que ali é um questionário fechado, que está buscando determinadas informações. Então, algumas serão sim ou não, faixa etária, então está mais em dados fechados, mas ainda assim a pessoa tem que se deslocar, né? É um tipo de entrevista, porque a pessoa tem que ir de casa em casa conversar com os moradores. Então, pontos fortes. O entrevistado se sente à vontade e seguro em sua casa, ao contato pessoal com o cliente, né? O entrevistador pode observar a casa do entrevistado. Se estão falando, por exemplo, de um tipo de geladeira, quando ele vai na casa do entrevistado, ele já vai observar qual tipo, por exemplo, de geladeira que a pessoa tem, ou de TV, né? Qual tipo de televisão que tem. Ele já vai estar observando. Além da resposta da pessoa, tem a observação que pode ser feita, que vai também colaborar com os dados levantados. O entrevistado pode mostrar o objeto, né, o produto ou serviço da pesquisa e investigar. Por exemplo, quando ele vai na casa do cliente, se o cliente não conhece, ele pode levar, do cliente não, do entrevistado, ele pode levar o produto, pode fazer uma degustação, pode fazer uma demonstração, pode deixar talvez o objeto, né, que está sendo estudado, por exemplo, para a pessoa testar por uma semana, né, para depois fazer entrevista. Então, há várias formas de se conduzir, né, esses pontos fortes, mas também tem pontos fracos.
Não é possível monitorar prontamente o processo da entrevista, então você não consegue monitorar o que vai acontecer. Pode ser que chegue a pessoa na casa, pode ser que tenha criança e que vai ficar o tempo todo intervendo durante a entrevista. Pode ser, por exemplo, que você marcou a entrevista com o senhor da casa e a senhora ela tem mais informações, ela vai querer ela responder. Então, pode ter contratempos, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Outros, aí você vai ficar também sem saber o que responder de anotar, né? Porque você não vai saber qual realmente está falando a coisa certa. Outros membros da família e TV e outros, né, podem gerar distrações, pode ter uma TV ligada, pode ter um som ligado, a pessoa pode estar com o celular o tempo todo, está dando entrevista, mas ao mesmo tempo está atendendo uma pessoa no celular. Vem um WhatsApp, a pessoa para de falar com você e vai para o WhatsApp para responder. Então, são pontos fracos. Pode ocorrer problemas de amostragem também. Você pode levar, por exemplo, o produto, você pode deixar na casa da pessoa para a pessoa fazer um experimento durante uma semana, e aí a pessoa quebra o produto, a pessoa não se interessou, não experimentou, não quis conhecer, então também são pontos que podem ser negativos. 2, entrevistas de interceptação em áreas públicas. São as entrevistas conduzidas em áreas públicas, shopping, galeria, rua, por meio de interceptação de compradores que são entrevistados imediatamente. São muito utilizados na pesquisa de marketing. Então, às vezes, no shopping, você passa, né, e vem alguém atrás de você e te aborda para responder uma pesquisa. Houve, alguns anos atrás, aqui em Palmas, através de uma propaganda de marketing, né, através de uma campanha, né, de roupas de uma determinada loja do shopping, as mulheres que vestiam acima de 42, 44, perceberam que não haviam quase roupas durante aquele lançamento, né? Não foram feitas roupas tipo acima de 42, 44. Então, para as mulheres um pouco mais gordinhas, elas não encontravam nada. E aí elas levantaram isso como sendo uma discriminação para plus size, né? E aí fizeram uma entrevista no shopping, né? Elas procuravam quem que era o público dela, as mulheres mais gordinhas, perguntando se em determinada loja elas estavam encontrando roupas do tamanho delas. E elas era uma loja de departamento, uma loja que tem no Brasil inteiro, então o que se esperava? Se esperava encontrar, mas naquele lançamento não tinha quase nada. E aí elas fizeram através dessa entrevista, levantaram que não estavam produzindo as roupas plus size para aqueles modelos, né? E elas fizeram um protesto na frente da loja. Na época o Facebook era o auge, né, da rede social. Elas foram para frente dessa loja, que eu não posso falar o nome, mas é uma loja de alcance nacional, e elas levantaram um cartaz, escreveram, né, que elas estavam indignadas. Foram 3 pessoas, uma jornalista aqui de Palmas e mais 2 moças, relatando que elas gostariam de comprar roupas daquele modelo, porque elas achavam bonita e que a loja não fabricou. Mas elas levaram isso, através da entrevista, para não só a rede social, na época o Face, mas também para a televisão local, tudo. E essa entrevista, essa pesquisa delas, né, essa pesquisa feita através de entrevistas com público plus size, né, da cidade, levou essa loja de departamento, a partir da próxima coleção, a fabricar roupas plus size nos modelos, né, dos lançamentos, por exemplo, de verão, de inverno, todos os lançamentos têm uma quantidade de roupa plus size no mesmo modelo.
Então, uma coisa que era para abalar, né, o mercado dessa loja, né, dessa rede de departamento, que foi uma pesquisa que mostrava que estava falho esse ponto, né, na loja deles. Com as entrevistas, elas conseguiram levantar o quê? O que as mulheres estavam precisando, o que elas estavam procurando, o que elas queriam. E aí essa loja aproveitou essa pesquisa já pronta, aproveitou essas entrevistas que essa jornalista fez e utilizou ao próprio favor. Naquela coleção não tinha, mas nas coleções seguintes, entre as modelos magérrimas, passou a ter uma ou duas plus size e uma venda muito maior. Então, os benefícios de uma entrevista bem feita, né? O que elas achavam, por exemplo, que era para sacudir a loja, para elas ver, né? Para a loja ver o que ela estava fazendo de errado, realmente ela viu e buscou as informações necessárias para melhorar. Então, os pontos fortes, o entrevistador pode mostrar, explicar, investigar, como no método porta a porta, que foi o que foi feito nessa pesquisa. Elas ficaram, né, no shopping por vários dias, fazendo as entrevistas, buscando, conversando, né, questionando, e tiveram um respaldo muito grande com essa pesquisa. Pontos fracos. O entrevistado está mais vulnerável a distrações, né? Ele está com pressa, não está disposto, às vezes, há mais chance de distorções por parte do entrevistador. Então, aqui os pontos fortes, por exemplo, na pesquisa dessa jornalista, foi muito interessante porque ela já ia nas pessoas específicas, o público-alvo dela, as mulheres mais gordinhas. E já ia direcionando a pergunta se em determinado local elas encontravam, se elas gostavam dos modelos que estavam na vitrine daquela determinada loja, né? Se elas se tivessem no tamanho delas, se elas iriam usar, e direcionar, e por ser um questionário interessante para essas mulheres, elas não se sentiram dispersas, elas não se sentiram cansadas, pelo contrário, o número de respostas foi bem grande, elas tiveram um êxito muito bom na pesquisa, né? Tanto que rendeu mudanças numa loja de departamento no Brasil inteiro. Foi feito aqui, na nossa capital, no shopping, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Entrevistas com executivos. Então, são as entrevistas com pessoas de negócios, em seu escritório, sobre produtos e serviços industriais. Seria o equivalente industrial das entrevistas porta a porta. Esse tipo de entrevista é oneroso, pois longas esperas e cancelamentos são muito frequentes. Os pontos fortes e fracos são os mesmos da entrevista porta a porta. Então, quando você marca, por exemplo, com uma pessoa de negócio, igual eu falei do meu orientador, ele marcou com o responsável, né, pelo fazer leilão de flores na França, que estudava na França, e demorou um ano para conseguir. A pessoa às vezes não queria responder, às vezes estava numa outra cidade comprando os lotes de flores, às vezes estava tinha outro trabalho, marcava a entrevista, naquele dia mesmo tinha que desmarcar, ele foi inúmeras vezes, né, no escritório da pessoa e não conseguiu falar porque a pessoa estava muito ocupada, então talvez seja uma pesquisa um pouco demorada, mas eu não sei se vocês lembram, né, um tempo atrás que tinha Skype, né, algumas pessoas tentavam falar com... Até hoje tem, mas hoje acho que já foi trocado pelo Zoom, se a gente pensar nesse sentido, né? Que se buscava fazer essas entrevistas através do Skype. Por quê? Porque talvez a pessoa, por exemplo, um gerente ou um diretor de uma empresa, ela conseguiria só responder através do Skype, meia horinha na sala dela, 10 minutos, ela se disponibilizava a dar uma entrevista, então era utilizado esse meio para se tornar o quê? Talvez um pouco mais rápida, né? Não se esperar tanto tempo e tão onerosa também no caso.
entrevistas por telefone ou centrais telefônicas. Eu acho que talvez essa hoje seja uma dos modos, né, de entrevistas que incomodem um pouquinho mais, porque às vezes a gente toca e a gente não está apto, não quer responder. Então, são as entrevistas que utilizam o telefone ou instalação central na interação, entrevistador e entrevistado, ganhando no tempo de locomoção e custos. É um processo de entrevista que pode ser monitorado, geralmente é gravado, o que facilita a correção de distorções ainda durante o processo de coleta. Eu não sei vocês, mas eu detesto quando as operadoras me ligam para fazer essa entrevista e pergunto uma coisa, está satisfeito? Na maioria das vezes eu nem escuto direito o que estão me perguntando, às vezes eu desligo já no meio quando eu já percebo, por exemplo, que a operadora, eu já desligo, e eles insistem, tudo bem, está sendo gravada, mas a gente não está afim de responder uma coisa que incomoda, porque eles não olham horário, eles não respeitam teu tempo, eles não respeitam, por exemplo, se você não quis responder 2 vezes, estão ligando 3, 4, 5, uma semana toda. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Que são pontos negativos. Então, os pontos fortes. É possível monitorar o processo de entrevista prontamente, né? É possível obter uma excelente amostra. É possível, se a pessoa responder, né? Que no caso já vem o ponto fraco. O entrevistador pode se distrair com o que está acontecendo à sua volta, né? E problemas com a entrevista. Por quê? A pessoa está aqui respondendo no telefone e está olhando uma criança, às vezes está com o celular na mão, está cuidando de uma criança, está no trânsito. A pessoa vai se distrair, ela não vai responder adequadamente, né? E aí você tem um monte de problemas que muitas pessoas não querem responder. A hora que já percebe, por exemplo, que é uma operadora, você já não está nem afim de responder. Outros canais também, tipo o banco também que faz isso, fica tentando falar com você, você não está afim de falar, né? Então, tem o lado positivo que eles conseguem chegar até a pessoa, mas tem um lado negativo porque nem sempre a pessoa vai querer responder. Entrevistas online, acho que essas hoje são as mais frequentes, né, na nossa vida, são as que mais a gente passa por elas. Então, à medida que o número de pessoas conectadas à internet aumenta, esse tipo de entrevista se torna cada vez mais crescente. Podem ser utilizados chats, né, que são salas de bate-papo para realizá-lo. Hoje nós podemos entrevistar pelo Zoom, né? Hoje nós podemos entrevistar também pela Skype, nós podemos entrevistar pelo próprio WhatsApp, né? Conversar com a pessoa através do vídeo. Podemos utilizar várias formas, né? Então, os pontos fortes e fracos são os mesmos da entrevista por telefone, com a vantagem que esse tipo de entrevista tem um custo menor. Então, entrevista por telefone, né, os pontos fortes e fracos. É possível monitorar o processo de entrevista prontamente, porque se você está falando com a pessoa pelo WhatsApp, você está vendo ela, você está conversando com ela, então você está monitorando. Se você fala com a pessoa pelo Zoom também, você está falando com a pessoa, você está vendo ela, igual eu estou vendo vocês, igual eu estou falando com vocês. Se você escolhe também o Skype, também você tem a possibilidade de ver a pessoa, de falar com a pessoa. Se você escolhe, por exemplo, uma rede social também. E quais são os problemas? Talvez o horário que você está tentando falar com a pessoa, ela não está disponível. A pessoa, às vezes, está falando com você e se distrai porque ela está pensando que ela tem uma outra coisa para fazer daí a pouquinho. É o tempo, né, da pessoa, principalmente. Às vezes, o teu tempo não é o mesmo que a pessoa pode oferecer. Então, são problemas que são passíveis de acontecer. Métodos de contato. A escolha do método de contato com as pessoas pesquisadas depende de uma série de fatores, como qual a natureza do instrumento das questões, qual o nível de escolaridade, a localização do respondente, a necessidade de se manter o anonimato das pessoas, quanto tempo pode ser utilizado para realizar a coleta, qual a taxa de retorno esperada e orçamento disponível.
Então, escolher o método, né, de contato, como que eu vou até a casa da pessoa, eu vou fazer através do Zoom, igual agora, no tempo da pandemia, eu vou entrevistar a pessoa pelo Zoom, eu vou usar o WhatsApp, mas e se a pessoa não quer ser identificada, né? Será que ela quer ser identificada? Será que eu posso dizer? É porque eu tenho o número dela, porque eu vou ver ela, eu vou falar diretamente com ela. Será que ela vai aceitar? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, será que ela quer fazer uma entrevista pelo Zoom? Talvez ela prefere responder pessoalmente, mas aí você talvez não pode se deslocar, né, nesse tempo, por exemplo, para ir até a casa da pessoa para entrevistar. Então, tem que utilizar quanto tempo eu tenho, por exemplo, para fazer essa coleta de dados, se é só um mês, se é só uma semana, se eu tenho o semestre todo, tudo vai depender também do tempo. Se eu posso esperar, talvez, um pouquinho mais, talvez a pandemia diminuir, para poder ir até a casa da pessoa, né? Qual a taxa de retorno esperada e orçamento disponível? O que eu tenho, o que eu pretendo de retorno com essa pesquisa? É, talvez através dessas entrevistas eu consigo obter um retorno, né, maior, mais informações, né? Eu vou conseguir gerar um número de informações muito grande que vai ajudar muito a minha empresa, né? E qual o orçamento que eu tenho? Eu posso esperar ou não posso? Eu posso fazer todas as entrevistas pelo Zoom, porque meu custo vai ser bem pequenininho, ou eu posso fazer pelo WhatsApp também, que vai ser um custo bem pequeno. Qual o método aqui que eu vou utilizar? Pessoal, a gente está quase terminando o tempo. Eu vou pausar, interromper.